A gente vai falar uma coisa que acaba mexendo muito na casa das famílias. É sobre dinheiro. Uau. Hoje, dinheiro, às vezes, ele traz até brigas entre casais. E eu, como mexo com comércio, às vezes eu vejo tanto casal que, às vezes, a própria mulher chega no lugar e quer humilhar o seu parceiro. Quer pagar para mostrar que o homem não é nada. E, às vezes, não é assim. Em casa mesmo, todas as vezes que eu mais o Gilberto, às vezes o Gilberto, nós vamos num lugar que usa o dinheiro, eu entrego o dinheiro para o Gilberto antes da gente sair. Bom. Porque eu nunca quis desmerecer ele hora nenhuma e nunca quis ser melhor do que ele. Então, sempre que nós saímos de casa, se ele não tinha dinheiro no cartão, Uau. às vezes não pega, eu passava o dinheiro antes de chegar no lugar, né, meu amor? Isso é lindo demais. Então, como que é para vocês o dinheiro no casamento? A habilidade de vocês dois se lidar na dificuldade. É habilidade, hein? Cara, Qual a habilidade que vocês têm aí pra ensinar pra gente, pra lidar com essa parada? Porque eu vou te falar, a pessoa que tá em casa aí, você pode colocar, ó. O dinheiro tem sido realmente o pivô de discussão, de retaliação, de indignação. Esse casal vai dar uma chave pra nós. Vamos lá. E o Fernando tá falando que tá saindo de São Paulo para Goiânia aqui, ó. É isso aí, meu irmão. Boa viagem aí vem pra com você. Deus, meu irmão. Pra nós, assim, às vezes o pessoal fala, pô, mas isso não tem problema, não? Nós tem. Nós tem, mas não é esse o Não problema, é né? esse. Assim, É pra por isso nós... que Deus quer que vocês ensinem. É. Engraçado isso aí, porque teve até um dia antes de entrar nesse assunto, tava até conversando sobre até acampamento, e aí eu comecei a ver testemunhos de casais. E aí eu conversando com um amigo, tudo, e aí eu falei assim, cara, eu sinto muita dificuldade em pregar. Porque, assim, eu vejo as pessoas falando, contando as histórias, e sempre tem uma história muito triste, né? E parece que eu nunca tive isso, assim, de falar assim, nossa, eu tive que fazer isso, eu fiz isso com a minha esposa, fiz aquilo outro. Não, é uma coisa boa, sabe? Assim, é bem tranquilo pra gente. E essa questão financeira é tranquilo porque, assim, quando a gente começou a vida nossa, até namorando e tudo, a gente não tinha nada. Então, assim, a gente veio construindo isso junto. Então, pra nós, isso é muito tranquilo. Não tem esse negócio, o dinheiro é da Mainara, o dinheiro é do Sérgio. Não tem muito dessa questão. Mas, assim, tem uma coisa muito interessante na nossa origem, amor, que volta de novo no diálogo, Gilberto. Quando a gente namorava, você lembra do dia do shopping? Lembro. Quando a gente namorava, ele me chamou pra ir no shopping, né? Olha só. Aí ele foi lá, mandou lavar o carro e tal, engomadinho, chegou lá pra me buscar. Aí, no meio do caminho, veio aquele negócio do sentimento. Aí eu falei, o que foi que você tá apreensivo? Aí ele, deixa eu te falar, eu não tenho dinheiro pra ir no shopping. Que graça. Você lembra, amor? Lembro. Aí a gente foi, aí eu falei, Os olhos da Mainara aqui tá... tô Nossa, revivendo aqui o momento. coisa linda. E aí ele falou, não tenho dinheiro pra ir pro shopping. Aí a gente parou no estacionamento do prédio dele e a gente foi conversar sobre dinheiro. Foi a nossa primeira conversa sobre dinheiro. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Você não recebeu, porque ele era assalariado, né? Ele trabalhava na Q-Prime, na empresa do irmão dele. E eu falei, o que foi? Você não recebeu? Não te pagaram? Ele, não recebi. Eu acho que isso deve ser acho que era o dia 7. Eu, mas você não recebe no dia 5? Hoje é dia 7? O que aconteceu com o seu dinheiro? Aí ele falou assim, então, eu recebo 1.200 e pago 800 de aluguel, tanto da prestação do carro, e eu falei, mas já acabou, e aí o resto? E eu tô no Links do banco. Vou virando uma bola. E aí eu falei, mas aí não dá Exato. certo. Aí a gente já começou a reestruturar as finanças dele. Aí a gente conversou, falou assim, não, acho que você tem que mudar de casa, você tem que ir pra uma casa... que o aluguel é mais barato, que você não paga o condomínio. Na época ele morava com a dona Beth, que foi uma mãezona pra ele. E ela é a mãe do Alexandre, mas ele morava com ela. E ele conversou com ela na época e explicou pra ela. Não consigo morar aqui, porque eu não consigo pagar o condomínio daqui, vamos pra outro lugar. E ela, como uma mãezona, falou, então vamos. E eles foram pra uma casa que pagava aluguel mais barato, e aí as coisas Foi melhorando. Foi melhorando. Então, assim, eu acho que essa questão financeira foi um ajuste Olha inicial. Eu ganhava R$300 porque eu era estagiária, eu ganhava uma bolsa de R$300. E aí, quando a gente ia sair, eu falava, não,
bora que eu tenho ainda. Então, assim, já tinha essa Ela conversa. pagava a conta, meu irmão. Bonito demais isso. Bonito isso. Né? Então, a gente até deu esse testemunho no acampamento de casais, porque, assim, era isso que a gente fazia. Não, tem um restinho aí? Não, então dá pra gente ir no shopping. Dá pra tomar um milkshake. Hoje não dá pra ir no cinema, mas dá pra tomar um milkshake. Então, assim... Não, e isso é muito forte em relação a mesmo de conversar com pessoas, porque assim, a gente às vezes fica sem entender amigos mesmo, assim, que chega e fala assim, não, peraí, esse aqui é o meu salário, esse aqui é o seu, então vamos fazer isso, eu não posso fazer isso. Então, assim, a gente vê muito essa divisão. E nós não tivemos essa divisão, a gente sempre teve esse cuidado um com o outro, de chegar e assim, aqui tá a minha conta, ela... que cuida do financeiro, ela fala assim, não, faz isso, faz aquilo, então paga as contas primeiro. Aí, às vezes, ela libera um pouquinho de dinheiro pra mim poder gastar, pra meu futebol. Comprar figurinha. Pra comprar figurinha Uau, importante. figurinha. Mas é isso, gente. Eu acho que, assim, muito importante em relação a dinheiro mesmo, cara, eu acho que é ter essa comunicação, né? Essa clareza de Comunicação. E ser uma coisa assim, ó. Mesmo assim, ela ganha 10, eu ganho 1.000. Nós ganhamos 11. Novamente volta no reino Nós dividido. ganhamos 11. Nós ganhamos 11. Porque, de novo, volta no reino dividido. Porque um dos maiores divisores é o dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro não é dividido, é o nosso. É o quanto nós ganhamos, o quanto a família ganha. Então, a gente trata lá em casa dessa forma. Sim. No caso de cuidar das finanças, porque é algo que eu gosto mais de fazer. Então, assim, apesar de eu cuidar, de eu estar ali cuidando e tal, a gente tem a comunicação, amor, tá assim, assim, assim em nossa vida. Esse mês a gente tem que frear. Aí ele, nossa, é verdade. Então, assim, a gente sempre tem essa comunicação. Nossa, é bonito demais isso. E tem casais, né, que já até separou por causa de dinheiro, né? Muitos. A gente teve até um que até morou na nossa casa, né? Que foi um parente do Gilberto, que todas as vezes que separava era por causa de dinheiro. Toda vez que eu estava desempregada, ela nunca apoiava ele. Então, hoje é muito difícil quando se envolve dinheiro. Não, às vezes, a mulher, mais parte da mulher. A mulher não apoia o seu esposo na hora da dificuldade. É igual a Mainá acabou de falar. Sempre tem que ter um diálogo. E o esposo também, ele parece que ele não respeita essa dependência. Porque, na maioria das vezes, muitas mulheres não têm essa oportunidade, esse acesso, porque tem que cuidar dos filhos, porque tem que cuidar da casa, né? E ela acaba não tendo esse acesso a essa oportunidade também de estar no mercado de trabalho, e ela acaba sendo dependente também da renda do esposo. Sim. E o esposo, ele não respeita, a gente falou tanto sobre o respeito, e o esposo, ele não respeita essa dependência do amor da vida dele. E que se ele entender que tudo que é dele é dela, então não é 10 e 1, é 11. É o que o Fernando falou aqui, ó. O Fernando disse aqui o seguinte, ó. Que quando somos fiel no pouco, Deus confia muito mais. Amém. Então, se a gente é fiel naquele 1 e o outro tem 10, nós temos 11, nós somos fiel a 11 e Deus vai prosperar muito mais. E lá em casa, mas não era diferente, é o Gilberto. O Gilberto cuida do financeiro inteiro, do japajinho, da casa, tudo. Não mexo com nada no financeiro. Só assim, o fechamento, mas tudo passa pelo Gilberto. É uma das coisas que eu particularmente gosto muito de fazer, né? Eu acho que é por questão de afinidade mesmo, né? Perfil, né? Perfil, né? Lá o Sérgio, ele é muito operacional e ele é muito do fazer, né? Dinamizar as coisas. Bacana. E eu fico na parte de organizar os bastidores. Olha que bonito da Carla aqui, ó. Projeto lindo. Muitos casais recebendo graça, se encaixando no projeto maior de Deus, ser família. Olha só. Uau. Carla, ó, beijo, viu? E essa questão do dinheiro, né, Mainara? Traz muita coisa, né? E essa questão que você falou de quando a mulher, né, fica nutrindo o lar e ela tá cuidando do bem maior, né? Ela tá cuidando da família, do bem maior, que é os filhos, né? Perfeito. Então, assim, que os homens possam valorizar mais isso. Porque não tem essa história de você só cuida da casa, não. Você cuida da casa, você cuida dos nossos filhos. E isso é um grande empreendimento. Nosso maior empreendimento é a família.
Então, a mulher que ela fica edificando um lar, que ela tá cuidando ali da primeira estrutura, merece honras e honras e mais honras, porque é o bem maior da família. E não confia no outro, né? Quando você chega em casa, pai, que vê aquela criança linda correndo nos seus braços falando, papai, a mamãe cuidou o dia inteiro. Então dá valor, tá bom? Vamos dar valor das mulheres. E assim, a Mainara fala do Sérgio, ela recebe uma atmosfera do amor tão poderosa. O Sérgio fala da Mainara, os olhos de vocês brilham, cara. Vocês têm que estar aqui pra vocês verem isso. Eu quero que vocês estejam aqui, tá? E assim, essa questão do dinheiro é tão fora da curva, meu irmão, que o nosso amigo aqui colocou aqui, o Douglas, ele disse assim, ó. Dinheiro é uma questão delicada em tempos de abundância. Olha só. Em tempos de abundância é tudo ótimo, mas nas vacas magras é muito delicado. Sim. E a gente sabe disso mesmo. A que a Cléia falou que muitos casamentos acabam, né, sendo destruídos por conta da questão do dinheiro mesmo. Uhum. Então, é muito importante que a gente possa refletir sobre esse respeito também, sobre essa dificuldade de lidar. Tem esposo que ele não dá conta de dar o dinheiro da casa. O cara confia na esposa, deixa a esposa cuidar, deixa a esposa administrar o recurso da casa, da família. Né? Eu já atendi pessoas já que ele não sabia nada de financeiro e não deixava a pessoa administrar. Deixa eu dar um exemplo aqui, meu amor. A esposa administrar o recurso. Quando a gente foi construir o Bobim, né? A chácara, né? Acho que nem todo mundo sabe. Quando a gente foi construir aquela chácara lá, foi a maior dificuldade. Porque eu falei, Gilberto, como a gente vai construir uma coisa se a gente não tem dinheiro? E assim, isso para mim foi uma coisa tão... Eu ficava até sem dormir, porque eu falava assim, não. Aí o dia que a gente sentou, que aí ele foi bem explicado, aí eu comecei a entender o processo. Mas aí, nós estávamos até dando meio uma aflita assim, que eu falava assim, gente, mas nós não temos dinheiro, como a gente vai construir? Só que às vezes eu esquecia que Deus ia fazer. Uau. Aí ele precisou de sentar para me explicar que eu precisava confiar mais em Deus. E eu estava deixando de confiar com as minhas preocupações. E estava deixando de viver tudo aquilo. Então, às vezes, a gente tem que parar de preocupar e lembrar que Deus vai fazer. Não é colocar o dinheiro para dinheiro. Não. Deus vai cuidar de tudo. Amém. Volta no diálogo. Peça habilidade. Diálogo. Respeito e diálogo está sendo as palavras-chave de hoje. E essa palavra que a Cléia trouxe também sobre essa habilidade para lidar com o dinheiro, a gente precisa entender quando a gente não tem habilidade para lidar com essa parada. Tem gente que não sabe lidar com dinheiro. O problema não está no dinheiro, não está na grana, meu. O problema do dinheiro é estar nas mãos de quem não sabe semear, de quem não sabe cuidar para esse dinheiro prosperar, para esse dinheiro gerar frutos, para gerar uma árvore mesmo que produz muitos frutos. Tem esposa, por exemplo, que precisa confiar mais na visão que às vezes o esposo está tendo de uma mudança de cenário mesmo que eles estão vivendo financeiramente. E assim, é muito bonito a história de vocês, e eu acredito que é a Mainara que cuida também do financeiro, né? Ela que cuida, você que cuida, Sérgio? A Mainara cuida do financeiro. Ela assumiu o financeiro da empresa, né? Ela é o financeiro da empresa. E aí ela pegou o financeiro de casa também. E assim, na verdade, ela paga as contas, né? Inclusive, olha tanto que é bonito isso. Inclusive, a gente até ficou de fazer um acordo. Ela falou assim, cuida pelo menos do financeiro de casa, me ajuda. E eu falei, pode passar pra mim, mas até agora ela não soltou, não. Ela gosta muito disso, né? Mas é tranquilo pra mim. E sobre dinheiro, então, a tal do dinheiro, que tem pessoas, tem homens que não aceitam nem a mulher ganhar mais, né? Aí, às vezes, a mulher tá somando tanto com o homem, deixa o homem crescer, sonhar, ela sonha pelo esposo, e quando a mulher começa a sonhar e aí coloca os projetos, às vezes o homem não entende. E é muito difícil, né? Porque às vezes a mulher sonha tanto, larga o seu sonho para sonhar o sonho do esposo. Sim. Mas quando a esposa começa a sonhar os seus sonhos, o esposo não sonha junto com a esposa. Meu Deus. E é tudo por causa do dinheiro, e né? E realmente isso faz toda a diferença, porque assim, eu sonho o sonho da Mainara e ela sonha o meu. E nós acreditamos nisso mesmo. Então assim, quando a gente vai tomar qualquer decisão, às vezes ela fala assim, nossa, amor, não tô me sentindo bem na empresa, eu queria fazer outra coisa, eu estudei pra isso. Eu falo assim, amor,
Quando você quiser, eu sou o primeiro a te apoiar. E a mesma coisa na decisão em relação a filhos, né? A gente falou, não, vai ter filhos, vai ser assim, assim, assado. E aí? Falei, não, vambora. Tamo junto. Então, assim, isso é muito importante. Porque o homem, às vezes, a mulher aguenta e o homem não. E também, mulheres, vocês têm que tomar cuidado também e não pisar no seu marido. Não é porque você ganha mais que você ficou mais importante agora. E tem mulheres que não entendem isso. Perfeito, Sérgio. Então, assim, Perfeito, Sérgio. para os homens entender as mulheres podem ganhar sim mais, mas assim, as mulheres quando estiver ganhando mais também tem que ter a mesma questão. Vamos dividir. É nosso, não é só meu ou seu. Vamos somar, né? Vamos Exatamente. somar, não tem divisão. Volta de novo, no diálogo e no respeito, né? Então, acho que essa tá sendo a base mesmo da conversa de hoje. Sabe uma das coisas que veio muito forte no meu coração aqui? Eu não sei, eu creio que tudo que é aquilo que Deus coloca no nosso coração é porque de alguma forma precisa alcançar o coração de alguém. O Senhor coloca no meu coração que tem muitas pessoas aí que tá do outro lado, que vão assistir essa live, que escondem a vida financeira um do outro. Gente, isso é uma ruína. Uma ruína. Se você tem uma dificuldade de lidar com a sua situação financeira, e às vezes você acumulou dívidas que você não tem nem coragem de contar para o seu esposo, e não tem coragem de contar para sua esposa, é chegada a hora de você abrir o bico e falar bem claramente como é que está a sua vida financeira. Gente, Deus não colocou essa pergunta nessa mesa se não fosse para de alguma forma gerar transformação aí na sua casa. Com certeza. Não existe isso. Se vocês não andarem alinhados com o processo da verdade sobre a grana, não tem jeito. A palavra de Deus em Lucas 16:10, ela é muito clara para nós sobre essa questão do dinheiro. O dinheiro, nós não podemos ter o dinheiro como o fator principal das nossas vidas. Então, em Lucas vai deixar isso claro para nós, que o dinheiro, nós não podemos ter esse amor ao dinheiro, ao ponto da gente ficar cego para aquele que está do nosso lado para ajudar a construir. É muito doido isso. Muito. E assim, inclusive, se você pegar, eu até posso fazer essa pergunta para a Mainara e ela vai responder, porque é uma coisa que eu sempre falo para ela. Todas as vezes, porque assim, a gente não tem problema em ajudar pessoas, né? A gente ajuda muitas pessoas, inclusive familiares, né? E aí eu sempre falei para ela, falei assim, amor, uma coisa que eu não admito é mentira. Então, assim, quer ajudar alguém? Ah, minha mãe tá precisando, a minha irmã, minha prima, minha avó. Então, assim, eu sempre falei pra ela, eu falei assim, não precisa esconder nada de mim. Você pode chegar e falar pra mim, se estiver precisando, eu sou o primeiro a comprar essa ideia. A minha família também. Então, assim, e é do mesmo jeito que eu falo pra ela das coisas que às vezes minha família precisa, ela também fala. Então, eu acho que tem que ser muito isso, porque senão fica uma coisa escura. Sim. E é isso que mais atrapalha os casais, é a mentira. Sim. É de chegar e falar assim, não, eu vou esconder porque ele vai ficar... Mentirinha, né? vai ficar chateado porque eu ajudei minha mãe e ele não ajudou a mãe dele, aí ficar, sabe, essas coisinhas. Então, assim, é uma coisa que eu sempre peço pra ela. Eu falo assim, olha, por favor, não esconda nada de mim, fala a verdade. Mas o que o Sérgio me falou, que até trouxe aqui uma palavra assim ao meu coração também, é essa questão do conversar... Fortalece, gente, o casamento. Tenham coragem de fazer esse movimento que o Gilberto falou. De abrir o bico, de falar, porque isso não vai... pelo contrário, isso vai edificar o seu casamento. Isso vai fortalecer o seu casamento, porque isso vai gerar confiança, isso gera laço. Porque na base da mentira, não tem prosperidade. Meu amor, mas olha aqui. Quando a gente esconde... as coisas do nosso esposo, a esposa esconde da esposa, nessa questão de financeiro, de ajudar da família, ajudar outra pessoa, sem que seu companheiro não sabe, para mim também é uma traição. É uma traição porque isso aqui, você está escondendo, você está mentindo. Verdade. Então, é uma traição também sobre isso aí. Você vê que a gente nem está falando traição, mas o dinheiro, quando você mente, você esconde, tudo que a gente está falando aqui é traição. Na verdade, a verdade é uma fidelidade na relação. Eu escrevi aqui.
A verdade é uma fidelidade na relação. Então, se você tem alguma dificuldade de abrir o seu coração, a palavra de Deus em Lucas 16:10 vai dizer para nós que quem é fiel no pouco será fiel também no muito. Uau. Então, se você tem dificuldade das questões financeiras, precisa ser fiel ao Senhor no processo da verdade, com aquele que foi separado para ser seu cônjuge, para poder andar com você de mãos dadas, na alegria e na tristeza, na dificuldade e na abundância também.